Era óbvio que depois da eleição do Trump, do Lula ter chamado o Trump de nazista e fascista, dos problemas que o governo e a Janja têm arrumado com Elon Musk e o enfraquecimento de Alexandre de Moraes, ou seja, os problemas para o governo Lula só aumentaram, era óbvio que eles iam trazer de novo a cartada do golpe. Né? Eles têm que falar que é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Acontece que a sequência dos fatos que eu vou mostrar para vocês agora, que inclusive culminou aí com um pedido até de prisão para o presidente Bolsonaro, deixa muitas coisas em dúvidas, de verdades que a imprensa resolve escondê-las por algum motivo, que deve ser a quantidade de dinheiro que essa gente está recebendo, que vazou essa semana. Mas eu quero mostrar para vocês alguns detalhes aqui. O primeiro é o seguinte, minha gente, vocês lembram quando o rapaz explodiu uma bomba, né, na própria cabeça, ou dali a pouco foi atingido por um disparo e caiu? Enfim, as apurações ainda estão trazendo, elucidando a verdade dos fatos, e que Alexandre de Moraes e Lula começam a dizer que não, porque é golpe, porque não sei o quê, porque não é uma ação sozinho, é planejado, né? O único que agiu sozinho pelo jeito é o Adélio, né? Só que enquanto aquele cara estava fazendo aquilo, algo chamou muita atenção. Essa matéria aqui, presta atenção nisso. Bomba expôs reunião de Lula com nata do STF. Olhem isso. Enquanto o homem-bomba se explodia diante do Tribunal Federal, do Supremo, né? Pelas 19h30 da quarta-feira, o presidente Lula recebeu na presidência do Alvorada a nata da corte, como Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e o decano Gilmar Mendes. A reunião fora da agenda combinada, presta atenção, a reunião fora da agenda combinada antes passaria em brancas nuvens, mas acabou exposta em razão à curiosidade pelo paradeiro do grupo no momento do atentado. Por lei, a agenda deveria ser pública. Por lei. A lei diz que a agenda, né, dos chefes dos poderes aí tem que ser pública, né? E eles estavam em reunião escondida, com certeza, já planejando tudo isso. Detalhe a detalhe. E se você que não está entendendo do que eu estou falando, é o seguinte: agora eles estão acusando Jair Bolsonaro e uma parte da cúpula militar, que inclusive mandaram prender, de ter arquitetado um plano aí para dar fim, né? Dar cabo do Alexandre de Moraes, do Alckmin e do Lula, tá? Agora, dá uma olhadinha nessa matéria da Daniela Lima aqui. Olha que interessante como que, né, depois dessa reunião às escuras, eles chegaram a essa conclusão. Olha só como chama a atenção os métodos. Presta atenção nisso. Plano pós-golpe que foi descoberto como? Vamos lembrar aqui um passo a passo. Mauro Cid deletou dispositivos de seu computador. Apagou. A PF apreendeu. Olhou aquilo e falou, tem coisa. A PF vai a Israel. Não é literal, claro, né? Mas compra de Israel um equipamento de última geração que consegue recuperar os dispositivos deletados. A partir daí, o que a PF faz? Passa a ver com quem Cid se comunicava e com quem Cid teve a preocupação de, em comunicando-se, apagar o que havia dito. E aí a PF busca dispositivos dessas pessoas que já haviam sido apreendidos em outras fases da operação que investiga o 8 de janeiro. A partir daí, a PF tem um novo cenário. Quando a PF olha esses dispositivos dos outros atores que estavam envolvidos em conversas que o Cid tinha se preocupado em deletar, a PF também recupera dados desse pessoal e, como a gente te contou aqui, há coisa de 10 dias, a PF passa a ter novas e robustas provas a respeito do plano golpista, que envolvia, inclusive, premeditação de homicídio. Gente, muita atenção no que ela falou aqui, tá? Primeiro, celular do Cid, do Mauro Cid. Isso é importante para uma coisa que eu vou te mostrar daqui a pouco. Segundo ponto, tecnologia israelense que apaga, né, ou melhor, que consegue recuperar conteúdos apagados de celulares, laptops e coisas do tipo. Ironicamente, quando de fato houve uma tentativa de assassinato de um presidenciável, que foi o senhor Jair Bolsonaro, pelo Adélio Bispo, aí não teve invasão de celular. Não foram procurar saber quem que foram os mandantes, né? Não procuraram. O celular do G. Dias, né, que era o chefe do Flávio Dino ali, do Lula, né? No dia do 8 de janeiro também ninguém pegou, ninguém buscou saber por que estava excluído, o que estava excluído, não foram atrás.
E várias outras situações das câmeras do 8 de janeiro também, né? Já que tem essa tecnologia da recuperação de itens apagados, não foram atrás. Agora, do celular do Mauro Cid, eles foram. Né? Pegaram o celular apreendido, aí eles usaram tecnologia israelense. É muito estranho essa falta de vontade de elucidar quem que mandou o menino, né? O maluquinho, né? Porque aí é maluquinho, né? O tal do Adélio Bispo, a, de fato, fazer o que eles estão acusando agora, né, o Bolsonaro e outras pessoas de fazer. Aquele fez, aquele deu a facada. E mesmo assim nada aconteceu, ninguém foi preso, o cara lá tá bancado de maluco. Quem é que... por que não usaram essa tecnologia para descobrir quem que botou o nome do Adélio Bispo dando entrada, né, em Brasília, na Câmara de Deputados, para visitar o gabinete do pessoal? Ué, por que não usaram essa tecnologia? Não usaram. Pois bem, né, minha gente? Aí, o negócio é o seguinte... foram perguntar para o Eduardo Bolsonaro o que ele achava e interromperam a resposta dele, o pessoal da CNN. Olha só, esse vídeo aqui, rapidinho. Luiz, eu vou precisar te interromper um pouquinho, a gente vai ao vivo ouvindo Eduardo Bolsonaro, deputado federal lá no Congresso Nacional. Vamos ouvir. E aí trata dos atos executórios como um crime grave, como assassinato, para realmente isso aí ser crime. Não pode a gente ficar ao sabor do que uma ou outra pessoa dentro aqui do Supremo Tribunal Federal entenda que possa ser crime ou não. Crime é o que está na lei. Pelo amor de Deus, Código Penal. Não existe crime sem lei penal anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Só que há muita gente já saiu da política. Mesmo quando a conspiração se dá dentro e com altas patentes do exército. Vamos prender então o jornalista da Folha que falou que desejava a morte de Jair Bolsonaro. Vamos prender a pessoa que fez a peça publicitária jogando bola com a cabeça do presidente Bolsonaro decapitado. É isso que a gente quer? É isso que vocês da imprensa querem, meu Deus do céu? Não pode haver a todo momento 2 pesos, 2 medidas. Isso é que tensiona o Brasil. Ninguém sabe, deputado aqui vai antes de falar na tribuna, tem que ficar pensando o que vai falar, porque pode um iluminado achar que aquilo ali fere a democracia, mesmo sem estar escrito em lei. Bom, tá aí, a gente viu um pouco da entrevista coletiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro, fazendo ataques. No caso, interromperam o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo fala muito real. Inclusive, tem esse tweet aqui do André Marsiglia, que ele fala alguns aspectos jurídicos sobre a decisão de hoje, do Alexandre de Moraes. Se os documentos não demonstram início de nenhuma ação executória, não há crime, porque a lei, gente, está na lei. Se é planejamento, não é crime, tá? Não é crime. Ou pensar fazer algo não é crime, tá? Cogitar sem executar, seja o que for, é ilícito, ou não haveria livros de séries de crime no Brasil, né? Ou seja, se tu vai escrever uma literatura ou um livro, vai se tornar crime porque você planejou aquilo. Palhaçada, né? 2. Se os fatos são de 2022, não há ameaça presente, não havendo razão para se ignorar o devido processo legal, decretar sigilo e deferir medidas de força. Ou seja, se aconteceu em 2022, ninguém fugiu, ninguém está sob suspeita, ninguém está em outro país, está todo mundo no Brasil, todo mundo tocando sua vida direitinho, e os caras estão usando sigilo, decretando sigilo, dizendo que alguém vai atrapalhar alguma coisa ou outra. Pô, 2 anos para investigar, um software israelense, né? Aí depois, ignorar os fatos viola a presunção de inocência dos envolvidos, ou seja, a imprensa já está dando todo mundo como acusado e como verdadeiro essas palhaçadas. E o pior, o ministro Alexandre de Moraes seria a vítima, não pode ser juiz do caso. Se não há ninguém com a prerrogativa de função for privilegiado, sequer o STF deveria julgar. Ou seja, não tem deputados ali envolvidos, em tese é o pessoal militar, o STF não devia nem julgar isso. E pior, o Alexandre de Moraes como vítima, gente. Como é que um cara que é vítima vai julgar o processo? Vai julgar é uma coisa muito, muito intrigante isso. Agora, vocês lembram que eu falei do Mauro Cid? Vocês lembram que eu falei? Aí depois que pegaram toda a documentação, entraram no celular dele, fizeram o diabo lá, acharam ninguém sabe o quê, porque não... Aí chamaram o Mauro Cid para um depoimento. Vem aqui prestar o teu depoimento, a tua delação premiada. Gente, para vocês verem o nível da justiça brasileira, onde o Alexandre de Moraes é o julgador, ele mesmo é o promotor, ele mesmo é a vítima. Isso aqui parece ser mais piada ainda. Dá uma olhada nessa matéria do cara que interrompeu o Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal enviou hoje um relatório para o Supremo Tribunal Federal decidir se anula ou mantém a colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Em depoimento hoje, a PF, Cid negou ter conhecimento sobre este plano
de atentado contra autoridades revelado pela Operação Contragolpe. Nós vamos a Brasília com a repórter Gabriela Prado, ao vivo. Estava acompanhando ali todo este depoimento de Mauro Cid na sede da PF em Brasília e, afinal de contas, como é que vai ser tomada esta decisão, se a delação dele é mantida ou se pode ser rescindida. Gabriela, boa noite, bem-vinda. Olha, em último caso, a decisão é do relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, Yuri. Yuri, no último caso, a decisão do Alexandre de Moraes. Sabe o que aconteceu? Chamaram o Cid para delação. Aí ele disse, não tenho nada a dizer, isso aí é bobagem, eu não tenho conhecimento e tal. Que é na Constituição, inclusive, o cidadão tem o direito de permanecer em silêncio, isso é o básico, né, dos direitos humanos e tal. Mas eles falaram, não, então a gente não ficou feliz porque você não entregou, não mentiu, não falou o que a gente quer ouvir, então a gente quer cancelar a delação e vamos mandar para Alexandre de Moraes cancelar a delação. Ou seja, eles têm algumas suspeitas de algumas pessoas, né? Como eu volto a repetir, quando foi com o Jair Bolsonaro isso não aconteceu. Eles não usaram, inclusive o cara que disse que o Adélio agiu sozinho, né? O policial já tá em Londres, ganhou um cargo na Europa, né? Tão super bem todo mundo. E aqui, ó, antes mesmo de ter qualquer coisa, tá aqui, ó. PSOL, né? Partido Boulos, PSOL, pede prisão de Bolsonaro e Braga Neto por tentativa de golpe. Pedido enviou ao Supremo Tribunal Federal 2 petições pedindo as prisões preventivas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Neto. Ou seja, não precisa de devido processo legal. Não precisa de nada. Eles já querem decretar a prisão. Eles eles fazem tudo do jeito que querem. Agora, num tempo onde a gasolina está nas alturas, o Brasil está numa crise diplomática do caramba, né, com vários países, desde as cagadas que a Janja faz, desde as coisas que o Lula está fazendo, o Lula e o Haddad metendo a mão na aposentadoria dos velhinhos, né, a inflação comendo, o preço dos alimentos lá em cima, o dólar explodindo, entende? Aí eles têm que criar essa coisa, vão voltar com o golpe, porque o governo está lascado. Vamos voltar a falar do golpe, vamos insinuar que todo mundo é criminoso. Aí o André Marinho, senador, fez essa crítica aqui ao Alexandre de Moraes, né, o careca de Moraes, falando o seguinte, presta atenção nesse vídeo que ele é importante, porque depois tem um vídeo do Moraes, do próprio Alexandre de Moraes, para mostrar para vocês. Olha só isso daqui. A lei, para ser boa, tem que ser boa para mim e para meu inimigo. A lei precisa nos acolher, nos preservar e nos proteger a todos. Não dá mais para a gente acreditar que há isenção quando o ministro se acha no direito de falar sobre política, mas não aceita ser contraditado. Se não quer brincar, não desce por player, comece a se manifestar nos autos dos processos e deixe de dar opinião sobre política e se sentir incomodado quando é contraditado ou quando é confrontado com as incoerências e com o fato de que está se preservando um determinado espectro ideológico da sociedade em detrimento do outro. O embate político é para ser feito aqui e na sociedade, e não por pessoas togadas que devem se limitar a julgar os autos dos processos de acordo com a lei e não de acordo com a conveniência do momento. Vocês sabem que a gente aprende na faculdade de Direito, para quem não sabe, sou formado em Direito, que um juiz, ministro, desembargador, ele só se manifesta nos autos do processo. É vedada a conduta dele de ficar dando entrevista, ficar falando sobre o processo, como também é vedado o cara ser vítima e julgador ao mesmo tempo. Só que cabe lembrar para vocês que nessas entrevistas que o Alexandre de Moraes dá, ele acaba falando demais. Aí veja bem, né, até 2 anos atrás, a história era uma, né, que iam enforcar não sei quem, que iam não sei o quê. Agora a história é outra, o plano era para matar envenenado o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Olha aqui, só para refrescar a memória de vocês. São 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo
ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Ministro, homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá. Não ocorreu, então tá tudo bem. Pois é, né, Alexandre de Moraes? Pena que tu dá com a língua nos dentes, você fala demais, né, cara? Você quer aparecer, você quer ser estrela, você quer ser o paladino da justiça. Hoje as universidades de direito têm que acabar com as universidades de direito do Brasil, porque o direito não serve mais para nada. A gente tem que abrir universidades de telepatia para tentar entender o que passa na cabeça de Alexandre de Moraes para fazer as decisões. Porque ele é a lei, ele é o julgador, ele é a vítima, ele é tudo. Então a gente tem que entender o que passa nessa cabeça careca aí dele, aí, ó, né? O que passa, as ideias mais perversas que passam na cabeça desse cidadão, para a gente começar a interpretar a lei do Brasil, e tem gente que ainda chama isso de democracia. Isso aqui, Brasil não é democracia nem aqui, nem na China. Inclusive, a gente já sabe, né, que imagina se eu corro o risco de ser punido por estar criticando esse energúmeno do Alexandre de Moraes. Eu corro risco. Isso não é democracia. Bom, gente, um forte abraço aqui para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.